Olá, meu nome é Gisela, eu sou professora na EPAMIG, Instituto de Laticínios Cândido Toches. Hoje vamos conversar um pouco sobre controle de qualidade físico-químico de leite cru. Vamos falar um pouquinho sobre legislação, sobre a finalidade, né, dessas análises, e algumas particularidades de algumas análises em especial, como estabilidade térmica do leite, falar um pouco sobre acidez, os métodos de acidez, o clássico, o oficial. Então, hoje o nosso assunto aqui é sobre controle de qualidade físico-químico de leite cru. Não vamos conversar nem sobre antibióticos, nem sobre microbiologia. Então, qual é o nosso objetivo ao executar o controle de qualidade físico-químico da nossa matéria-prima, que é o leite cru? Né? O nosso objetivo é, então, estudar primeiro a composição, né? O que tem nesse leite. Vamos falar um pouquinho também sobre qualidade. Então, além de determinar os macronutrientes, né? Carboidratos, proteínas, lipídios, umidade, quanto de água tem lá dentro, né? Além de determinar a composição desse leite cru, né? E tem a ver, claro, com a integridade dessa matéria-prima, tem a ver com fraudes também, né? A gente também quer determinar a qualidade dessa matéria-prima, né? Porque a gente sabe que uma matéria-prima de qualidade ruim não vai produzir, né, um derivado lácteo de qualidade boa, né? É impossível. Então a gente tem que determinar essa qualidade e muitas vezes a gente pode até mesmo ir além, né? Além do que a legislação pede para gente de determinação de qualidade, nós podemos também fazer algumas análises que vão encontrar parâmetros de qualidade mais interessantes, novos, que vão nos dar uma nova perspectiva de qualidade dessa matéria-prima. Né? Por exemplo, para leite cru, não é solicitado na legislação que a gente faça o teor de ácidos graxos livres, né? E é uma medida interessante que nos indica um importante parâmetro de qualidade relacionado ali com a lipólise, com a integridade da gordura, fala um pouquinho da história do leite para gente, quando a gente determina esses ácidos graxos livres, se o leite já foi homogeneizado ou não, enfim, né? Quando a gente pensa em qualidade físico-química, a gente sabe que a gente está pensando em composição, está pensando também em qualidade, mas também estamos pensando no processamento. A gente quer saber se esse leite está apto físico-quimicamente para o processamento. Por exemplo, se ele é estável ao calor que ele vai sofrer durante o seu processamento. Né? Ele vai ser pasteurizado ou ele vai passar por um processo HT, né? Enfim, o leite ele vai aguentar esse processo, né? Esse leite ele já tem um histórico de processamento térmico, né? Então a gente consegue também determinar a aptidão do leite, da nossa matéria-prima, com análises físico-químicas ao processamento que ele vai sofrer, né? Dentro da fábrica. E é claro, né, eu coloquei aqui até num quadradinho maior, porque sempre o foco de quem está no laboratório é garantir a integridade da matéria-prima, né, não deixar entrar nada fraudado lá para dentro da sua fábrica e a segurança do consumidor, né? Então, a gente não está falando de micro, mas sim tem muito que a gente entender de segurança quando a gente faz análises físico-químicas, né? Então, quando a gente pensa em controle de qualidade físico-químico, a primeira coisa que a gente deve ter quando vai para o laboratório é conhecimento. É entender o que você está fazendo, para que você está fazendo, né? Porque muito mais que uma análise fiscal, a gente sabe que a gente tem que ter o conhecimento para a gente conseguir ter confiabilidade e segurança, né, nas suas análises. Não adianta começar a fazer uma análise se você não tem confiabilidade nos resultados. Eu sempre falo com os meus alunos que se você não confia, se você não faz bem feita uma análise, é o mesmo que inventar um número gastando o dinheiro com reagente, né? O que é um absurdo das duas coisas, né? Então, uma coisa fundamental quando a gente pensa no controle de qualidade é confiabilidade, né? E dentro dessa mesma
desse mesmo pensamento a segurança, não só da matéria-prima, mas também do analista, né? Quando a gente fala de controle de qualidade, a gente está sabendo que o analista ele vai ter que manipular muita coisa perigosa e essa segurança é importante, né? O que você vai fazer com esse resultado? Então, a gente tem que ter conhecimento para saber interpretar e analisar o conjunto dos resultados que você tem ali no seu produto, na sua matéria-prima. Né? Às vezes, resultados isolados que estão dentro de uma legislação, às vezes eles estão querendo te dizer que alguma coisa está errado. Né? Por exemplo, um extrato seco que está baixo, né? E um ponto de congelamento que está mais baixo ainda, né? Muito negativo, né? Como se estivessem muito sólidos. Né? Você pode, por mais que os dois valores estejam dentro da legislação para aquela sua amostra, as análises, os resultados, eles têm que conversar, eles têm que fazer sentido, né? Então, se você tem mais sólidos, você espera um ponto de congelamento mais baixo. Se você tem mais umidade, você espera um ponto de congelamento mais alto. Isso também vai interferir na densidade, nas proteínas, na gordura. Né? Então, não adianta a gente analisar separadamente cada resultado. É preciso ter conhecimento para a gente fazer a interpretação e análise dos resultados em conjunto. Né? Tudo isso para que a gente tenha um produto seguro e resultados aplicáveis na prática, né? Lá no processamento, lá no seu produto final, lá na sua maturação daquele seu queijo, enfim, né? Começa lá no leite cru, no controle de qualidade, né? A partir do conhecimento, né? A gente não pode fazer nada dentro do laboratório a toque de caixa para a gente garantir essa roda virtuosa aqui, né? Dentro do controle de qualidade físico-químico de matéria-prima. Bom, em se tratando então de laboratório, de controle de qualidade físico-química, a gente não pode deixar de pelo menos falar um pouquinho, lembrar que todas as análises dentro do laboratório devem ser executadas com boas práticas laboratoriais, né? É muito comum a gente ouvir falar no BPF, e até mesmo nas boas práticas agropecuárias. A gente fala pouco do BPL, que são as boas práticas laboratoriais. O objetivo dessas boas práticas é a gente alcançar, né, análises que você vai ter segurança para o analista, né, uma prevenção de acidentes, executar corretamente a rotina analítica, no sentido de prevenir acidentes, né, também de conservar o laboratório, as vidrarias, os utensílios, os equipamentos. Então, à medida que a gente está buscando fazer tudo de forma correta, como manda o figurino, a gente está aumentando a segurança do analista, a gente está conservando o nosso laboratório, evitando quebra de vidrarias e equipamentos, e também, tão importante quanto, assegurando confiabilidade nos resultados analíticos obtidos. Né? Como eu disse, sem confiabilidade, se você não confia nos seus resultados, se está fazendo de qualquer jeito, sem boas práticas, o seu resultado não tem valor nenhum. Então, perde a importância, toda a rotina, todo o seu trabalho, perde o objetivo e a importância do que está acontecendo ali dentro do laboratório, sem boas práticas. Bom, então qual é o primeiro passo? Quando a gente conversa sobre controle de qualidade físico-químico de matéria-prima, né, no nosso caso aqui do leite cru, quais são as perguntas que a gente deve fazer quando entra lá dentro do laboratório, né? De primeiro o que eu devo analisar, né? O que eu devo determinar, o que eu vou encontrar, né? A outra pergunta quando devo analisar, né? Onde vai ser coletada essa matéria-prima, né? Ela vai ter que passar por algum estágio de preparo. Quando eu devo analisar essa amostra? E logo em seguida, como devo analisar, né? Normalmente, isso é um bom planejamento, né, que faz parte das boas práticas de laboratório, ele vem responder a essas perguntas. A gente não pode passar assim de uma forma atabalhoada, né, direto aqui para o como devo analisar, vai pegando a técnica, às vezes você já sabe a técnica de cor, já vai pegando os reagentes, não, né? É preciso planejamento. Então você entra dentro do laboratório, você sabe o que você vai determinar, né?
quando você vai determinar e como você vai determinar, vai organizar a sua rotina analítica para ir então executar. Então, para a gente começar a responder essas perguntas, é importante a gente pensar então no o que devo analisar. E o que deve analisar, né, no sentido de dever, de obrigação, é o que está na legislação. Então, aqui entra essa página, né, do Ministério da Agricultura e Pecuária, que tem aqui a atualização de todos os regulamentos técnicos de identidade e qualidade relacionados a leite e derivados. Né? Então, é um primeiro lugar mais fácil, mais direto, da gente buscar o que deve ser analisado. E na própria legislação vem também, na sequência, né, a resposta das outras perguntas. Quando devo analisar e como devo analisar, tá? Então, o primeiro passo é consultar a legislação pertinente. Bom, entrando então lá naquele site, né, que a gente tem lá no Ministério da Agricultura, Pecuária, né, ou legislação federal, porque quando a gente fala de matéria-prima, a gente está falando do mapa. Se a gente estivesse falando de produto acabado, a gente estaria também falando de Anvisa, né, do Ministério da Saúde. Mas estamos aqui falando de matéria-prima hoje, então estamos aqui no âmbito do Ministério da Agricultura, tá? Então, o leite cru refrigerado, ele tem duas instruções normativas que a gente fala de mães, né? Que a gente tem que ler e reler e conhecer muito bem. Que é a IN 76, que é o próprio regulamento técnico de identidade e qualidade do leite cru refrigerado, pasteurizado e pasteurizado tipo A, né? E a IN 77, ela mostra os critérios e procedimentos de produção, de manipulação, né? Olha, condicionamento, conservação, transporte, seleção e recepção desse leite cru nesses estabelecimentos que vão ser as fábricas mesmo, né? De laticínios, tá? Então, temos ainda 55, 58 e 59, que vem fazer algumas alterações pontuais na IN 76 e 77, né? Está relacionada aqui com temperatura de acondicionamento, temperatura de que vai chegar esse leite lá na sua fábrica, né? Então, também alguns pontos relacionados às médias geométricas, às análises microbiológicas, a gente vai conversar um pouquinho mais adiante, mais especificamente, tá? Então, IN 76 e IN 77 para leite cru refrigerado, tá? E escondido lá, no meio da legislação geral, digamos assim, né, para leite e derivados, está a Instrução Normativa SDA 69 de 2006, que trata do índice de CMP. O que é o CMP? É o caseínomacropeptídeo. É uma fração da capa-caseína que é retirada, né, dessa beirada, né, desse filamento protuberante mais externo, solúvel, lá da micela de caseína, quando o coalho atua ali na proteína para poder fazer o queijo. Então, veja bem, o CMP é uma fração proteica, né, da caseína, que no leite íntegro, no leite cru refrigerado, tem que estar, espero que quase todo, se não todo ali, né, ligado à caseína, à capa caseína, né, na extremidade da micela, na superfície da micela, melhor dizendo, tá? Se esse caseínomacropeptídeo, ele se encontra livre e não ligado à caseína no leite, em quantidades superiores ao que está preconizado aqui nessa instrução normativa, isso é um indício de que pode ter acontecido fraude por adição de soro, porque esse fragmento, esse caseínomacropeptídeo, no momento que ele é retirado da capa caseína pela ação da quimosina no momento de fazer o queijo, ele é solúvel e ele vai embora com soro, ele não fica no queijo, né? Então, ele está essa fração solta lá no soro. Se essa fração está solta lá no seu leite, é possível que ela tenha vindo de fraude por adição de soro, né, no leite. Então, por isso existe essa instrução normativa, porque existe uma possibilidade de fraude, né, por adição de soro, e o caseínomacropeptídeo é um bom índice de verificação dessa fraude.
Outra forma que esse caseinomacropeptídeo pode estar parando lá solto no leite, não preso à caseína como ele deveria estar, é pela ação de proteases, né, de bactérias psicrotróficas. Normalmente aí estamos falando de pseudomonas, né, que vão acabar produzindo, né, essas enzimas que são capazes, assim como a quimosina, que é o do coalho, são capazes de liberar essa fração dos filamentos protuberantes de capa-caseína, essa fração solúvel. Então, mas não é fraude, né? Não é fraude, mas é um índice de qualidade, né? Vejam bem, o caseinomacropeptídeo no leite cru íntegro, ele tem que estar agarrado lá na proteína, ele não pode estar livre. Se ele estiver livre, seja pela fraude por adição de soro, seja pela ação de bactérias psicrotróficas, está errado, né? É um índice, está indicando um defeito, um problema de qualidade nesse leite. Então é para isso que existe essa instrução normativa 69 de 2006, que estabelece valores máximos de caseinomacropeptídeo livre no leite, sem que seja considerado um problema de qualidade, né? Além disso, nós temos aí a lei mãe, né? O regulamento de inspeção industrial, né, sanitária de produtos de origem animal, o RISPOA, que é o decreto 9.013 de 29 de março de 2017, que foi já modificado, né, parcialmente alterado, bastante alterado, aliás, pelo decreto 10.468 de 2020. Então, o decreto 9.000 ele não foi todo revogado, mas bastante já alterado por esse daqui de baixo. Então, os dois compõem, então, o nosso RISPOA, tá? Que é o Regulamento de Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal, né? Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. Nós vamos também fazer uma pincelada aqui nessa legislação. Bom, nós estamos falando de legislação federal, né? Mas e se a sua fábrica tem IMA ou tem o serviço de inspeção municipal, né? Ou outro órgão de inspeção estadual, né? Que não seja o IMA, que é de Minas Gerais. Então, a legislação, né, a IN 76, ela fala que quando esses órgãos estaduais ou municipais, eles não têm regras próprias, então essa regra maior aqui, ela fica sendo como a necessária para esses laticínios mesmo que estão ligados ao IMA ou ao SIM. Ao IMA não, né, porque o IMA tem, mas enfim, aos órgãos de inspeção estadual, né, ou municipal, se eles não tiverem essa regra aqui, de regulamentos técnicos de identidade já preconizados, né? Caso tenham, eles não podem ser mais, digamos assim, frouxos, né, do que o regulamento federal, tá bom? Então, o federal, digamos assim, é o mínimo que esses produtos devem atender. Bom, temos também, né, o regulamento de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal. Então, como a gente já tinha falado, o decreto 9.013 e o decreto 10.468, né, de 2017 e 2020, respectivamente. Né, basicamente, né, é uma legislação muito extensa, não trata apenas de leite e derivados, mas é muito importante também que a gente leia e a gente entenda um pouquinho dessa legislação. Em se tratando de controle de qualidade, a gente identifica lá algumas definições interessantes e importantes para a gente, né? Como, por exemplo, o que é uma análise de autocontrole, que é essa análise efetuada pelo próprio estabelecimento para controle de processo e monitoramento da conformidade de matéria-prima, ingrediente, enfim, né? Então, a análise de autocontrole é aquela análise que o próprio laticínio faz. A análise fiscal já é uma análise efetuada pela Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, SUASA, né? Ou pela autoridade sanitária. Então, a gente está falando de análise fiscal, é aquilo que tem que ser feito em laboratório credenciado, né? A Rede Nacional dos Laboratórios Agropecuários. E a análise pericial já é a análise laboratorial realizada a partir de uma amostra oficial de contraprova. Então, quando existe uma análise fiscal e essa análise fiscal, ela
ela foi, às vezes, muitas vezes, né, eventualmente vai acontecer de dar um resultado que não é aquilo que a empresa concorda, ela discorda de alguma forma, tendo então uma contraprova real, né, oficialmente, essa análise feita de uma contraprova é uma análise então pericial. Então, esses três tipos de controle são identificados aqui no RISPOA, né? Também é falado lá no RISPOA do Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite, né? E lá está escrito que a responsabilidade pela coleta, acondicionamento e envio para as análises, né, de amostras de leite é responsabilidade do estabelecimento que recebe primeiro esse leite, tá? Então, existe esse Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite, é importante, ele tem as análises fiscais que devem ser realizadas ali, e a responsabilidade pela execução, né, desde a coleta até o envio dessas amostras para os laboratórios da rede nacional, né, dos laboratórios agropecuários, é responsabilidade do estabelecimento que vai processar esse leite. E também, lá no RISPOA, determina que as análises que devem ser feitas e as especificações de composição e qualidade, né? É muito interessante e importante que o RISPOA ele não destoa, ele não diverge dos regulamentos técnicos de identidade e qualidade. O que está pedindo lá no RISPOA, em termos de o que deve ser analisado e quanto que tem que dar, né? Os níveis que a gente deve encontrar, não são diferentes daquilo que a gente encontra no próprio regulamento técnico de identidade e qualidade, em se tratando de leite, tá, pessoal? Se tratando de leite. Lembrando que produtos de origem animal é muito mais do que leite, né? Então, é uma legislação mais ampla. Vamos aprofundar então aqui um pouquinho nas instruções normativas número 76 e 77, de 26 de novembro, né, de 2018, tá? Então, a 76 é o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite Cru, pasteurizado e pasteurizado tipo A. O nosso foco aqui hoje vai ser conversar sobre o RTIQ de leite cru refrigerado, da matéria-prima, né? E de cara, uma coisa que a gente deve pensar lá no controle de qualidade é que a gente não pode receber esse leite levianamente sem medir, a fazer a primeira medição ali, que é da temperatura, né? Então, a temperatura desse leite, o leite que a gente chega no estabelecimento, ele tem que ser até 7 graus a temperatura, excepcionalmente até 9 graus, né? Esse excepcionalmente é realmente casos isolados, embora não esteja descrito lá na legislação o que exatamente isso significa, né? Quando a gente está realmente preocupado com a qualidade, a gente tem que esperar mesmo um leite na temperatura mais baixa, tá? Bom, fala também que para conservar, né, a expedição do leite no posto de refrigeração é 5 graus. Antigamente a IN 76 falava de 4 graus, mas a IN 55 mudou essa temperatura, porque ela ainda é adequada e mais fácil de ser atingida do que 4 graus, né? E finalmente a conservação desse leite cru na unidade de beneficiamento de leite e derivados, antes da pasteurização, também agora tem que ser 5 graus. Era 4, também houve alteração pela IN 55, que passa a ser 5 graus, né? É interessante que o termo usina ou fábrica, ele também foi alterado pela IN 55. Agora a gente usa o termo aqui, ó, unidade de beneficiamento de leite e derivados, tá? Então também foi uma alteração da IN 55 de 2020. Bom, então vamos ver aqui, né, estudar com mais carinho o que a IN 76 de 2018 nos pede em termos de físico-química, tá? Então não vamos aprofundar aqui nem na questão dos antibióticos, nem na questão da micro, tá? Em termos de físico-química. Então a gente vê aqui no início a gordura, proteína, lactose e os sólidos não gordurosos e os sólidos totais, tá? Esses primeiros parâmetros aqui são os parâmetros de composição do leite cru. Então, a legislação
nos exige que a gente faça as medições, que a gente conheça os macronutrientes ali dentro da nossa matéria-prima e a quantidade, tá? Gordura, proteína, lactose e água, né? Que é a diferença aqui dos sólidos, né? 100 menos os sólidos totais, tá? Então, observe que é em porcentagem massa-massa, não em porcentagem massa-volume, né? Porque o volume, ele vai depender muito da temperatura, o volume depende da densidade daquele leite naquele dia, né? É variável. Agora, quando a gente fala 100 gramas, 100 gramas é 100 gramas, é a massa de 100 gramas, independente do volume que ocupa, tá? Então, a massa, ela unifica, né, esses parâmetros de composição e permite que a gente possa realmente comparar, a gente ter um valor ali predito como mínimo, tá bom? Eu quero chamar atenção, em especial aqui para a gordura e para os sólidos não gordurosos, né? A gordura está aqui na legislação, como deve ser, né, em porcentagem massa-massa. Porém, muito cuidado, porque lá no butirômetro a gente obtém esse valor em porcentagem massa-volume. No butirômetro o resultado sai em gramas por 100 mililitros. Porém, a legislação nos pede em gramas por 100 gramas. Então, é importante que a gente faça a conversão do valor encontrado no butirômetro para que ele passe a ser, então, na mesma unidade da legislação, para então comparar com o que a legislação pede como sendo o mínimo, tá? Então, olha só, se a gente tem um leite lá com 3% massa-volume de gordura, né? Você olhou lá no butirômetro, 3% certinho, tá? Então, 3 gramas por 100 mililitros de leite. Ora, 100 mililitros de leite pesam mais do que 100 gramas, porque a densidade desse leite é maior do que 1, né? Então, aqui, olha, se esse leite estiver com 1,028, aqui no limite inferior da densidade, 100 mililitros vão pesar 102,8 gramas. Então, na verdade, a gente vai estar tendo 3 gramas de gordura por 102,8 gramas de leite, que é os 100 mililitros, tá? Só que a legislação nos pede por 100 gramas de leite. Se eu já tenho 3 em 102,8, em 100 eu vou ter menos do que 3, tá? Então, eu estou chamando a atenção que a porcentagem massa-massa, né, gramas por 100 gramas, no caso aqui da gordura e também, é claro, para os outros componentes, o valor vai ser menor do que para grama por 100 mililitros. Como que a gente faz a conversão? A gente pega o valor lá do butirômetro em gramas por 100 mililitros, né, porcentagem massa-volume, divide pela densidade. Nesse formato aqui, ó, em grama por mililitro, 1,028, né, 1,0 alguma coisa, o que for a densidade desse leite lá naquele dia, tá? E aí, quando você divide o que você achou no butirômetro pela densidade do leite nesse formato, você vai ter o resultado da gordura em porcentagem massa-massa e vai poder comparar com o padrão preconizado pela legislação, tá bom? Então, atentem aí para esse fato, que ele é importante. Não é para comparar direto o que acha no butirômetro com o que pede na legislação, porque a unidade é diferente, tá? Outro item de composição interessante são os sólidos não gordurosos. O que são esses sólidos não gordurosos? É tudo que não é a água do leite e nem a gordura do leite, né? Digamos assim, o grosso, o que que tem maior quantidade aqui nesses sólidos não gordurosos? Proteína e lactose, né? E é claro, os sais também do leite estão presentes ali, né? Algumas vitaminas, mas basicamente proteína e lactose, né? Então, a gente está falando aqui, olha, sólidos não gordurosos. Por que a legislação pede isso separado? Porque a gordura é o componente do leite que mais sofre variação na sua composição. Então, às vezes, um leite com um alto teor de gordura, que vai estar presente lá nos sólidos totais, vai te deixar uns sólidos totais daquele leite bem alto. Mas, na verdade, a grande maioria ali é a gordura que é variável. Será que quando eu tiro a gordura,
esses sólidos totais ainda estão dentro do mínimo que a gente espera ali para aquele produto, né? Então a gente está, é como se esse valor é que a ideia é não mascarar os sólidos totais com um alto valor de gordura, se for o caso, para a gente enxergar, apesar da gordura, os outros itens de composição de extrato seco, que é a proteína e a lactose, tá? Então, tirando a umidade, tirando a gordura, sólidos não gordurosos têm um mínimo também, que é o 8,4, tá? Dessa forma, fica mais fácil da gente enxergar, né, se os sólidos não gordurosos, ou seja, de uma forma geral, né, os componentes do extrato seco do leite que não estão relacionados com a gordura, que varia muito, se esses sólidos estão dentro do esperado para a integridade da composição desse leite. Então, sim, a gente está falando de fraude, a gente está falando aqui de manejo, né, dos animais, de alimentação, a gente está falando de raça, está falando de estação do ano. Tudo isso são fatores que interferem na composição desse leite, mas a gente tem que ter ali um mínimo para a gente balizar a nossa decisão em relação ao leite que a gente está analisando ali no laboratório, né? Além da composição, a gente tem também os itens de qualidade, né? Então, a gente tem aqui a acidez titulável, o alizarol, né, o teste do alizarol, a densidade, a crioscopia e a presença de conservantes, neutralizantes, reconstituintes, que na verdade é a ausência, né, não pode ter, tá? Então, basicamente, né, a acidez titulável, né, de uma forma bem geral aqui, observe que agora é por massa-volume, porque quando a gente vai fazer a análise de acidez, a gente não está pesando o leite, a gente está medindo o volume. Então, o resultado vai sair por 100 mililitros de leite, não por 100 gramas, tá? Então, em porcentagem, né, acidez titulável expressa em ácido lático. Nós vamos conversar um pouquinho mais aprofundadamente sobre a acidez titulável, né? Que essa acidez, na verdade, ela é expressa em ácido lático, mas de fato é muito pouco ácido lático que tem ali dentro, tá? Ela tem que variar entre 0,14 e 0,18 pela IN 76, equivalente a 14 a 18 graus Dornick, né? A gente está querendo verificar aqui nessa análise alguma fermentação que possa ter acontecido, tem a ver indiretamente com a contagem microbiana, com a história desse leite, se esse leite já ficou quente na vida, se esse leite já foi recolhido, se passou por boas práticas, se não teve boas práticas na hora ali da sua obtenção, né? Todos esses fatores interferem na acidez titulável. Então, existe aqui esse 18, já dificilmente o leite vai sair do animal com 18 de acidez. É como se a legislação permitisse alguma variação ainda, né? Para cima, alguma produção de ácido lático, alguma fermentação limitada ali, tá bom? O alizarol, o teste do alizarol aqui, também preconizado aqui pela IN 76. Qual é o objetivo da gente fazer a análise do alizarol, né? Não é todo lugar do mundo que pede o alizarol, existe uma polêmica, né? Se é para fazer, se não é para fazer. Bem, é para fazer, né? A legislação pede, mas eu aqui pessoalmente vejo no alizarol muita resposta, né? Quando a gente sabe interpretar o teste do alizarol corretamente, a gente consegue ter uma ideia do histórico desse leite, né? Do que ele passou na vida dele até chegar lá no seu laboratório, né? Então, um leite de qualidade, ele tem que aguentar, né? Em partes iguais, ele ser misturado ali com uma solução alcoólica a 72% volume e não coagular. Então, um leite de qualidade aguenta isso, né? Sem coagular, aguenta o álcool meio a meio, pelo menos a 72. E, na verdade, um bom leite aguenta mais álcool do que isso aí, né? A legislação nos pede esse teste como um teste de estabilidade térmica. Não é bem assim, também não vamos conversar um pouquinho mais para frente, mas também não invalida o alizarol como um bom teste de qualidade para o leite, né? Na minha opinião.
Densidade, a densidade também é uma propriedade, né, desse leite, assim como o ponto de congelamento. Então é importante que a gente determine essas propriedades, porque tanto a densidade quanto a crioscopia, que é o ponto de congelamento do leite, estão relacionados com a presença de fraude, né, principalmente por aguagem, né, por adição de água, a fraude mãe aí. Só que a crioscopia, ela é muito mais fina, né, muito mais sensível do que a densidade. Então, a fraude aqui, para interferir na densidade, ela tem que ser um pouco mais grosseira. Já na crioscopia, é extremamente sensível o teste, né? Vamos analisar aqui esses números. Veja bem, a gente está falando que a crioscopia do leite em 2 unidades de temperatura aqui, ó, pensa aqui em graus Celsius. O ponto de congelamento do leite tem que variar aqui na segunda casa, olha aqui, ó, 0,02. É muito pouco. Olha só, a gente está falando de uma temperatura que não pode variar além de 0,02, né? O que é isso, né? Em termos de ponto de congelamento, de temperatura mesmo. Então, por aí a gente vai vendo o tanto que esse método ele é sensível, né? E o tanto que é importante a calibração do equipamento. Vamos conversar mais detalhadamente também sobre crioscopia e sobre fraudes, né? Esses aqui são os 3 grandes grupos de fraudes que se encontram em leite cru, mas existem outros tipos de fraude, tá? Basicamente, os grupos são então de conservantes. No leite não pode ter conservante, né? Sejam os mais comuns, aí água sanitária, o peróxido, né, de hidrogênio, a água oxigenada, né? Enfim, não pode ter, tá? Nem formol. Os neutralizantes de acidez. Então, enquanto a fraude com conservantes, ela quer evitar o crescimento de micro-organismos, quando a pessoa frauda com neutralizante, seja com soda, seja com bicarbonato, né? Esses micro-organismos já cresceram, já começaram a acidificar o leite, já está produzindo ácido lático, vai sair tudo fora aqui, em especial a acidez titular e o alizarol. Então, o que a pessoa faz? Corrige essa acidez colocando um neutralizante, tá? Um reagente básico para compensar essa acidez gerada pela fermentação das bactérias, né, devido aí ao crescimento. E os reconstituintes. O que são esses reconstituintes? São sólidos, né, simples, como por exemplo sal, açúcar, amido, e às vezes não tão simples como um álcool, né? O que a gente está querendo dizer? O citrato. Quando a gente acha esse tipo de sais, de produtos lá no leite, é porque eles não estão sozinhos, né? Simplesmente colocar água no leite pega na crioscopia com muita facilidade. Então, o que as pessoas fazem? Não, se eu colocar só água, vão me pegar? Eu vou colocar água e vou compensar essa adição de água colocando um reconstituinte de densidade de crioscopia, né? Então, se eu estou colocando água e estou diluindo os sólidos do leite, eu coloco um sólido e fica por isso mesmo. Eu corrijo, né, entre aspas, a densidade, a crioscopia, né, e as outras técnicas e algumas outras análises, mas especialmente a densidade e a crioscopia, tá? Então, eu sempre falo com o pessoal, né? Achei açúcar no leite. Veja bem, ninguém vai colocar açúcar a ponto de deixar o leite doce. Ninguém vai colocar amido a ponto de que seja perceptível, né? O problema não é o reagente em si, não é o produto em si, não é o sal em si, né? O problema é também que se você achou esse sólido é porque tem água, né? Ninguém ia colocar esse tipo de componente no leite se não fosse para mascarar a adição de água, né? Então, os reconstituintes, eles estão aí para mascarar a adição de água. Então, se a gente não conseguiu pegar a água porque ele estava lá, a gente faz alguns testes também para pegar os principais reconstituintes usados aí. E a gente vai ver um pouquinho, falar rapidamente sobre isso. Fraude é moda, né? Moda do tempo, digamos assim, uma época estão fraudando mais com isso, outra época estão fraudando mais com aquilo. Também depende do lugar onde está sendo feita a análise. Em alguns lugares usa mais uma determinada fraude, né? Em outros, enfim. O ideal é que não haja fraude, por isso que tem que ter esse controle rigoroso. É muito mais importante fazer isso aqui
do que de fato simplesmente seguir o que a legislação pede. Claro, a legislação pede, mas mesmo que não pedisse, a gente tinha que fazer isso aqui, né? A gente não pode deixar entrar esse tipo de coisa dentro do nosso laticínio. Critérios e procedimentos para produção, acondicionamento, conservação, transporte, seleção e recepção do leite cru. Essa é a Instrução Normativa número 77, de 26 de novembro de 2018, né? Então, enquanto a IN 76 é o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade, já a 77 estabelece condições, parâmetros, desde a produção, a obtenção do leite lá na fazenda, né, para manter essa qualidade, desde a obtenção até a recepção lá na fazenda. Então, algumas questões relacionadas a controle de qualidade físico-químico são trabalhadas também nessa IN 77, né? Por exemplo, está preconizado lá a análise individual do leite de todos os produtores, né, quanto a aspectos de fraude, olha, quiroscopia para fraude com água, pesquisa de neutralizantes de acidez, reconstituintes de densidade de quiroscopia e substâncias conservadoras, né? Então, no seu programa de autocontrole tem que estar descrito lá a realização de análise de cada produtor quanto à pesquisa de fraudes, não só leite de conjunto, tá? E também que tem que estar ali preconizado análise em laboratório da Rede Brasileira de Qualidade do Leite, com frequência mínima de uma amostra por mês de cada produtor e também nos tanques de refrigeração, né? Até mesmo os leites recebidos em latão ainda. Então, olha só, para teor de gordura, proteína, lactose, sólidos não gordurosos totais, entre outros, né? Principalmente relacionados à microbiologia. Em termos de físico-química, a RBQL tem então essas informações, esses dados armazenados do leite produzido no Brasil inteiro, né? Análises mensais, tá? Então é bem interessante e isso também é preconizado na IN 77. Então, ainda na IN 77, temos aqui que o estabelecimento deve realizar o controle diário do leite cru refrigerado de cada compartimento do tanque do veículo transportador. Ou seja, todo leite que chega ele vai ter que ser analisado quanto à temperatura, quanto à estabilidade ao alizarol, né, 72%, quanto à acidez titulável, crioscopia, densidade, gordura, sólidos totais e não gordurosos, né, e as pesquisas de fraude, neutralizantes, reconstituintes e conservantes. Então, está preconizado também na IN 77 as mesmas análises, né? Aqui está pedindo um pouco menos do que é pedido lá na 76, que vai ser mais completa, mas depois ele acaba em outro momento também solicitando uma análise mais completa, né? Então, o controle de qualidade físico-químico também é estabelecido pela IN 77. Muito importante pontuar que a IN 77 fala também sobre uma condição importante, que o responsável pelo procedimento de coleta do leite, muitas vezes o próprio caminhoneiro, né, que é a pessoa que além de fazer o transporte também coleta o leite, ele participa da qualidade do leite, né? Então é uma pessoa que tem que ter um mínimo de treinamento ali sobre higiene e procedimentos de coleta. Ele é corresponsável pelo leite que ele está entregando, né? Porque ele está trabalhando dentro da cadeia, né? E ele está manipulando o leite. Então ele precisa ter um mínimo de conhecimento ali, de treinamento básico. É interessante, importante e, melhor dizendo, né, está na instrução normativa que ele deve estar uniformizado, né, durante a atividade de coleta e transporte. Relacionado aqui, olha, com controle de qualidade. Ele tem que fazer uma pré-seleção do leite, fazendo o teste do alizarol e medindo a temperatura no momento da coleta, né, e registrar estes resultados. Então, o caminhoneiro, eu estou dizendo caminhoneiro, mas talvez seja outra pessoa, né? Isso depende de cada situação. O responsável pela coleta, né, melhor dizendo, ele é obrigado, então, pela IN 77, a ter conhecimento minimamente, além de fazer a medição da temperatura, fazer a seleção, pré-seleção pelo teste do alizarol. Então, veja bem, para ele fazer esse teste, além dele ter o conhecimento de como fazer o teste, ele tem que ter noção, por exemplo, de homogeneização do leite.
né, que o leite tem que estar homogeneizado, como fazer isso, porque isso dá diferença no alizarol, né? Ele tem que ter o cuidado de não contaminar o leite todo do tanque com soluções, com reagentes, tá? Ele tem que saber que ele não pode coletar o leite se o leite não atender a exigência do alizarol e da temperatura. Isso é sério e importante, né? Então, o alizarol aqui, previsto em regulamento técnico de identidade e qualidade, é a IN 76, que preconiza o alizarol, hoje em dia 72. Mas, eventualmente, caso seja de interesse para os laticínios, pode ser usado um alizarol com uma força alcoólica maior, que vai aumentar o rigor do teste. Mas o mínimo que ele tem que aguentar é o alizarol 72. Depende muito dos produtos que vão ser gerados a partir daquele leite. Caso seja, por exemplo, leite UHT, é normal que, como esse produto vai ter que passar por um processo de calor mais forte, vai ter que passar um tempo, né? Ter uma vida de prateleira maior, sem micro-organismo, então ele tem que ser um leite melhor. Portanto, já lá na hora da coleta, muitas vezes os laticínios gostam de colocar um alizarol com um fator alcoólico mais alto, né? 76%, 78%, justamente para já selecionar lá na fonte um leite de melhor qualidade. O que não pode é deixar passar um leite que não aguenta nem o alizarol 72 sem coagular, tá? Então ele tem que coagular, ele não tem que coagular no alizarol 72 pelo menos, né? De acordo com a legislação, tá bom? E é claro, a temperatura também é séria e importante, porque o caminhão é isotérmico, ele não é refrigerado. Então, se ele já pega um leite quente lá, acima do preconizado, ele não vai conseguir manter, né? O preconizado para o estoque é 5 graus, mas o leite pode chegar no laticínios até 7 graus, como a gente viu lá na IN 76. Né? E essa pessoa também vai ser responsável pela coleta e acondicionamento de amostras para análises laboratoriais, em especial as análises que vão ser direcionadas aí para a rede brasileira de qualidade do leite. Então, existe um procedimento correto para a coleta dessas amostras, né, que tem que ir uma vez por mês para a RBQL. Os potinhos, né, são 2 potinhos, são 2 amostras que são coletadas. E cada potinho tem um comprimido com conservante. E esse conservante ele é bastante tóxico. Então, e as amostras têm que ser bem homogeneizadas antes de serem coletadas. Então, assim, o perigo nesse momento aí da coleta, por exemplo, se ele quiser colocar esse leite dentro do potinho, em cima mesmo do tanque, sabe? Quando a pessoa se coloca assim em cima do leite lá embaixo e quer colocar o leite no potinho aqui em cima. Isso é um perigo, porque esse comprimido com esse conservante, se ele cair lá dentro do tanque, ele inutiliza todo o leite, porque ele é extremamente tóxico. Então tem que tomar cuidado, né? Tanto para a coleta da amostra, quanto ali mesmo para não haver contaminação, seja por esses reagentes tóxicos ali que ele vai estar em contato, seja não manualmente, né? Mas vai estar ali presente no ambiente, ou mesmo pelo alizarol, enfim. Tem que tomar cuidado para não haver contaminação do leite e para que a amostra seja bem feita, que a análise seja bem feita, que isso é fundamental. Então, essa pessoa realmente ela tem que ser treinada para fazer esse trabalho, como já é preconizado pela IN 77. Uma vez respondidas, então, as perguntas de o que analisar e quando analisar, né, de acordo com quem ali que a gente está seguindo, as regras, as instruções, a gente vem agora numa pergunta séria e importante também. Quais métodos usar? Como analisar, né? Então, aí a legislação vem nos indicar o que é necessário a gente prestar atenção quando for escolher um método de análise. A IN 77 de 2018 preconiza o método ISO 9622 e FIO, né, Federação Internacional de Laticínios, aqui em inglês, 141 para a Rede Brasileira de Qualidade do Leite, né, para os laboratórios da rede. Então, esse método aqui, ó, o ISO 9622, que é o que usa espectrometria do infravermelho médio, né? Então, usam equipamentos que têm essa técnica aí de espectrometria do infravermelho médio. Isso aqui é o que é oficial para laboratórios da RBQL, tá?
Já para a realização de análise de leite nos próprios estabelecimentos, ali no autocontrole dos laticínios, podem ser utilizados métodos publicados pelo MAPA, admitindo então a utilização de métodos que são validados segundo os protocolos oficiais, tá? Mas não necessariamente este método aqui de espectrometria, nem necessariamente o que está no manual, que eu vou comentar um pouco sobre eles, o manual de métodos oficiais do MAPA, né? O manual de métodos oficiais do MAPA, ele é obrigatório o uso apenas nos LANAGROS, né, nos laboratórios nacionais agropecuários e nos laboratórios da rede. Agora, no autocontrole, a gente pode usar métodos e técnicas que já tem alguma referência, que você tem algum conhecimento. Você não pode inventar técnica, você não pode modificar uma técnica de acordo com a sua necessidade ou o seu conhecimento pessoal, não pode. O que a gente pode fazer é sim usar outros métodos de controle que não sejam exatamente os dos métodos oficiais, porém eles têm que ser validados segundo protocolos oficiais. O que isso quer dizer? Caso você não tenha ali, você quer fazer alguma modificação na técnica, né? E essa modificação não está descrita já em alguma fonte, então você pode sim, é permitido que você lá na sua fábrica faça uma validação, né, de verdade, segundo aqui, protocolos oficiais. Não é só fazer 3 vezes e deu certo, é isso aí não. Realmente existe um protocolo de validação que tem que ser seguido. E aí o fiscal ele vai aceitar, né? Ele vai ter que aceitar dentro do estudo, né? Você provando no estudo que aquele método, que aquela sua modificação funciona, que você pode usar no seu laboratório. Mas no geral a gente usa métodos já consagrados e publicados, né? Cuja informação sobre eles já está disponível aí na literatura científica, né? Não necessariamente, mas sempre que possível, sim, os métodos oficiais, tá? É lógico que esse registro dessa validação, né, você vai usar qualquer método que você for usar, você tem que ter um registro, um controle da onde você tirou esse método, né? Eu tirei lá da IM68, eu tirei lá do livro X, enfim, da onde que eu tirei? De que estudo foi feito para que eu chegasse a essa técnica e que eu usasse essa técnica aí, né? Então, esse registro do laboratório tem que ter, né, documentado a técnica, a fonte da técnica que ele usa, tá? Existe aí uma exceção de permissões com relação ao índice quioscópico. Nesse caso aqui, admite-se a realização somente pelo método de ensaio oficial de referência, que é o quioscópio eletrônico. Alguns equipamentos são vendidos aí no mercado e eles funcionam com a técnica de ultrassom. Eles são mais baratos porque a técnica de ultrassom ela é mais simples, digamos assim, que a espectrometria no infravermelho médio ou próximo. Mas bem calibrado e bem utilizado, limpo, esses equipamentos são, digo assim, a mão na roda, né, no cotidiano da fábrica. Então, eles podem ser muito úteis, podem ser rápidos e podem sim trazer bons resultados se bem manuseados, trabalhados, né, e calibrados. Esse tipo de equipamento, ele costuma retornar lá, como um dos resultados, a crioscopia do leite, da amostra. Mas essa crioscopia, ela não pode ser, esse valor de crioscopia, ele não tem valor nenhum legal para você, no sentido de autocontrole mesmo da sua fábrica. Não adianta você comprar um equipamento desse de ultrassom e achar que não deve comprar um crioscópio. É obrigatório, sim, que você tenha um crioscópio eletrônico na sua fábrica. Mesmo que seja uma fábrica pequena, não interessa, crioscópio você tem que ter, tá? Eu acho que, na minha opinião mesmo, né, eu acho que essa é uma medida importante, interessante e correta na legislação, tá? Porque crioscopia combate a fraude por aguagem. Enquanto tem medida de crioscopia, essa fraude está combatida, né? Não que ela não aconteça, né? As pessoas põem água, mas põem também outros sólidos ali para compensar essa adição de água. Mas o fato de haver esse controle inibe bastante a fraude e faz o fraudador dar uns pulos, né? Então, a partir do momento que se houvesse uma flexibilização na análise de crioscopia, aí a gente com certeza pioraria o nível de fraudes que a gente tem, né, com relação a isso. Então,
está correto. Crioscopia é análise séria, análise sensível, e ela precisa ser feita mesmo em crioscópio eletrônico. Então, onde nós vamos buscar estes métodos de análise? Então, nós temos os métodos oficiais para análise de produtos de origem animal, né, do MAPA de 2022, é a terceira edição, tem um de 2018 e um de 2019, né, essa aqui é atualizada. Esse aqui é um manual que tem os métodos oficiais, como eu disse, para serem usados nos laboratórios da rede brasileira de qualidade do leite e nos laboratórios nacionais agropecuários. Né? No dia a dia, né? Na plataforma, nos laboratórios das fábricas, não necessariamente você tem que usar os métodos daqui, inclusive porque nem eles todos estão descritos lá. Né? Alguns métodos muito bons, excelentes, estão aqui nesses métodos oficiais. Por exemplo, métodos para análise de fraude em leite, completamente revisados, validados, já modificados para aumentar a sensibilidade. Enfim, aconteceu um estudo, né, de validação desses métodos qualitativos para análise de fraude. Foi uma pesquisadora, Karina Gondim, ela fez na tese de doutorado dela, foi sobre isso na UFMG. E o Ministério, já usando esses resultados que ela publicou, já atualizou esses métodos de fraude já validados. Então, eles estão bem mais confiáveis quando você faz os métodos de fraude pelos métodos aqui desse manual de métodos oficiais do MAPA. Né? Eu recomendo. Algumas outras análises a gente não consegue fazer porque não estão lá de forma gratuita. Esse manual ele é gratuito, é só baixar lá no site do MAPA, tá? Agora, só digitar isso aqui lá no Google, você já baixa o PDF. Mas quando você vai ver a lista das técnicas lá, tem muita técnica, por exemplo, essa método aqui a gente faz de acordo com o método da FIO X. Esse método aqui a gente faz de acordo com o método AOAC X. Então, nem todas as técnicas estão descritas lá, sabe? O passo a passo, os reagentes, não. Algumas estão só indicadas qual método usar. E esses métodos que estão indicados lá não são de graça, como o manual é, né? São métodos pagos. Então, muitas vezes você quer usar o manual e você não tem acesso a todas as técnicas, porque parte das técnicas oficiais são pagas. Sempre que possível, a gente vai fazer o que está constando aqui, tá? É importante a gente ler este manual e tentar ao máximo aplicar esses métodos no seu laboratório. Mas quando não for possível, a legislação permite que você use outros métodos, né? Como, por exemplo, aqui a gente tem outros exemplos, ó, os métodos do Instituto Adolfo Lutz, métodos físico-químicos para análise de alimentos. Esse livro, ele é um clássico aí, né, para quem trabalha com controle de qualidade de alimentos. Ele é gratuito e as normas aqui são muito aceitas, né? Tanto, enfim, toda a comunidade científica do Brasil, tá? Também você pode buscar técnicas descritas em artigos científicos na revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes. A gente tem muitos artigos de técnicas, né? Veja bem, é importante que o artigo trate sobre a técnica e não que apenas tenha usado a técnica para fazer uma pesquisa, tá bom? Então é importante que você tenha essa fonte, né? É um estudo sobre a técnica que você está usando, um livro que balizou, né? Que endossa essa técnica, tá bom? A própria instrução normativa número 68 de 2006 do MAPA, que é uma instrução normativa que foi revogada para uso oficial, nos métodos oficiais, mas ainda pode ser usada no autocontrole, é permitido, né? No autocontrole eu digo nas análises mesmo feitas nas fábricas, tá? Outra fonte importante de técnicas é a OAC, a Federação Internacional de Laticínios, e a ISO, né? Métodos pagos, tá bom? Isso, o Standard Methods, né? Para análise de produtos e derivados lácteos, que é também um livro excelente, tem muita coisa também lá de micro, muito bom, né? Em inglês, é pago, mas é uma fonte interessante, importante de técnicas, tá?
que é da AFA, e livros, apostilas de uma forma geral, né? Você tem que ter um embasamento, um endosso das técnicas que você está utilizando, né? Sempre que possível, os métodos oficiais, mas não necessariamente apenas esses métodos, tá bom? Bom, sempre que uma legislação nova sai, o Ministério recebe, né, bastantes perguntas e eles fazem um compilado de perguntas e respondem e eles fazem um documento que ele vai sendo liberado. Então, do manual, né, de perguntas e respostas referentes às INs 76 e 77 de 2018 já está na terceira edição. Você encontra também lá no site do Ministério, tá? Da Agricultura. Essa terceira edição é de novembro de 2020 já. O que está escrito lá sobre controle, né, de físico-químico? Olha só, para a realização das análises do leite podem ser utilizados métodos alternativos que não estejam validados pelo mapa? Ó, que resposta linda. Sim, né? Isso muitas vezes confundiu as pessoas. Quando saiu o manual de métodos oficiais, muitos laticínios ficaram meio assim doidos. Nossa, não vamos ter que usar isso então, né? Mas o que está escrito lá muito claramente mesmo, que não é para todos, é obrigatório para os laboratórios oficiais, né? No autocontrole, com exceção da análise de crioscopia, que tem que ser feita bonitinho no crioscópio eletrônico, podem ser usados outros métodos não validados, né? Desde que o estabelecimento tenha registro dessas correlações, da origem desse método, né? Do estudo dos fatores desse método, os erros, desvios, incertezas, correlações, etc. Né? Então, sim, a gente pode buscar. Essa pergunta aqui eu gosto muito dela, né? Ela é nova porque ela não estava nas primeiras edições aqui. Essa é a terceira edição do Perguntas e Respostas. Então, era uma dúvida que todo mundo tinha, né? Com a revogação da IN 68, eu lembro até hoje, gente, o dia que revogou essa instrução normativa, né? Porque a sensação que dá é que ela não tem mais validade. Mas, na verdade, olha só a pergunta. As metodologias ainda podem ser utilizadas para controle interno no estabelecimento? Aí a resposta, sim, né? A revogação é para uso das metodologias nos laboratórios oficiais. Então, as metodologias continuam válidas, né, para análise de autocontrole. Olha aqui o detalhe, exceto para análise de acidez em leite fluido, que deverá considerar o disposto no ofício circular 56 de 2020. Então, beleza. Então, a gente já tinha exceção aqui para o crioscópio, né? Então, a gente já tinha exceção aqui para o crioscópio. E agora apareceu uma outra seta aqui, ó, análise de acidez. Não consigo rabiscar reto, né, com o mouse. Então, outra exceção aí para análise de acidez, tá? O que acontece? Esse ofício circular aqui, do DIPOA, número 56 de 2020, ele trata do seguinte, ele fala que, utilizando-se o método oficial, né, do método, aquele manual de métodos oficiais agora de 2022, né, na época que foi, como esse documento aqui de 2020, ainda era o de 2018 e 2019. Mas utilizando a técnica de acidez, né, oficial, era autorizado, né, olha, falava que aceitava acidez até 0,12% de acidez expressa em ácido lático, se feita pelo método oficial, tá? O que esse ofício queria dizer? Que o método oficial retornava um resultado inferior ao mínimo estabelecido pela legislação, que é a IN 76, né, que preconizava ali de 0,14% a 0,18% de acidez, mas 0,14% estava alto quando a gente usa o método oficial. Estava sendo comum que o pessoal achasse, pelo método oficial, valores inferiores a 0,14%. Então, esse ofício circular, sem que houvesse problema no leite, né, que fique claro isso, sem que hajam outros problemas no leite, trocando a técnica, o resultado, o intervalo, o resultado não estava valendo mais. Então, esse ofício permitia que os fiscais aceitassem valores inferiores, né, até 0,12% de acidez, caso fosse comprovado que não havia outro problema no leite
e que o método utilizado para acidez no leite era o método oficial. Era isso que esse ofício falava. No entanto, esse ofício foi já revogado, tá? Então, bom, se o ofício que permitia essa redução aí da aceitabilidade e da acidez pelo método oficial foi revogado, o que está valendo então para acidez, né, de leite? Está valendo o ofício que revogou aquele anterior, que é o ofício circular 6 de 2022, do DIPOA, de 7 de março de 22. O que ele diz lá? Esse ofício fala o seguinte, olha, vai ficar valendo então para leite o que está disposto, olha só, ele faz só uma referência, um outro documento, que é o Manual de Procedimentos de Inspeção e Fiscalização de Leite e Derivados em estabelecimentos registrados no CIF, tá? Então, o que isso quer dizer para nós? Existe um manual, que não é aquele outro, tá? Aquele que eu falei anteriormente, é um manual de métodos analíticos. Olha isso aqui, o que é? Manual de Procedimento de Inspeção e Fiscalização de Leite e Derivados em estabelecimentos com CIF. Isso quer dizer que o fiscal tem um manual, né, que vai balizar a inspeção dele nos seus laticínios. E esse manual sobre controle de qualidade, especificamente falando de acidez, está preconizado lá o seguinte, olha só, fiscal, devem ser aplicados os seguintes critérios na interpretação dos resultados para o teor de acidez. É permitido, acidez titulável entre 0,10 e 0,14 gramas de ácido lático por 100 mililitros. O que ele está dizendo aqui? O limite está ainda menor, né, digamos assim, o valor, mas está mais ampla a aceitabilidade de um valor de acidez bem mais baixo, bem abaixo do mínimo, que era 14 graus Dornick, né? Lembrando que 0,10 é 10 graus Dornick, 0,14% é 14 graus Dornick, é a mesma acidez expressa em outra unidade, tá bom? Então, olha só, tá falando que abaixo de 14 graus Dornick, até 10, é aceitável de acidez para o leite fluido quando aplicada a metodologia AOAC, tá? O que é essa metodologia AOAC? É a mesma do primeiro manual lá, de 2018, tá? Ela tá descrita no manual de 2018, mas eu fui também na OAC e vi que é exatamente o mesmo método e, por sinal, também é o mesmo método da Instrução Normativa 68 de 2006, método A para análise de leite fluido, tá? Método A da IN 68 é essa mesma metodologia aqui. O que está falando lá? Quando usa essa metodologia, é aceito, então, até 10 graus Dornick. Olha, desde que, apenas quando não existirem outras evidências de fraude, tá bom? Então, essa portaria 392 que ele está citando aqui é portaria de descarte, né? A portaria de autuação e prender mesmo, né? Esses alimentos que estão fora do preconizado na Instrução Normativa 76 e 77. Então, olha só, para acidez, eles aceitam que esteja fora, dentro desse limite, desde que usado o método oficial, desde que também não existam outras evidências de fraude, tá? Porém, se você está usando o método Dornick, bonitinho, clássico, 10 ml de leite, solução Dornick, 3 gotas de fenolftaleína, ainda mantém o limite aqui, 14 a 18, que é o que está lá na IN 76. Usando o método oficial, até 10 é aceito de acidez. Usando o método clássico Dornick, tem que estar dentro de 14 a 18, tá bom? Se estiver fora, seguidas as determinações aqui nessa portaria, que nada mais é que a portaria que fala de descarte de produto, tá? Esse aqui, eu coloquei esse link aqui, justamente o link deste manual, tá? Não é exatamente muito simples, assim, não que seja difícil, mas não é só digitar lá no Google e sair o PDF, não. Você tem que fazer uma busquinha. Então, eu coloquei aqui esse link que facilita encontrar esse manual, tá bom?